Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, professor de Física. No vídeo de hoje, você que está se preparando para o Enem não pode deixar de assisti-lo. Vamos trabalhar o conceito de empuxo da hidrostática. E se você não é inscrito em nosso canal, eu peço, se inscreva, deixa aquele like, não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Então venha aí a vinheta do canal e em seguida eu volto para resolver a questão junto com vocês, hein? Bom, querido aluno e aluna, para resolvermos a questão que tenho a propor para vocês, é necessário que vocês saibam o que é o empuxo. O empuxo nada mais é do que uma força vertical aplicada por todo o fluido quando um corpo está imerso dentro desse fluido. Entenda aqui o que chamamos de fluido como toda a substância que encontra-se na fase líquida ou gasosa. De acordo com Arquimedes, todo o corpo, quando adentra um líquido ou um gás qualquer, esse líquido, esse gás, vai aplicar sobre esse corpo uma força na vertical para cima, que nós chamamos de empuxo. Então, aqui eu estou ilustrando. Eu coloquei um recipiente que contém um líquido qualquer e dentro desse líquido eu coloquei esse corpo aqui de vermelho. Então, de acordo com Arquimedes, sobre esse corpo passa então a atuar as seguintes forças. Na vertical para baixo, nós vamos ter o que chamamos de força-peso, o peso do corpo, e na vertical para cima, o líquido vai aplicar sobre esse corpo uma força que ele chamou de empuxo. E o empuxo aplicado por um fluido sobre um corpo qualquer, ele é expresso matematicamente como sendo o produto entre a densidade do líquido, vamos representar pela letra ρ, vezes a aceleração local da gravidade, vezes o volume do líquido deslocado. Esse VLD é o volume do líquido deslocado. Aqui eu quero abrir um parêntese para alertá-los da seguinte informação. Sempre que um corpo estiver totalmente imerso no fluido, ou seja, totalmente mergulhado no fluido, o volume do fluido deslocado será exatamente igual ao volume do corpo. É muito comum situações em que ele fala que o corpo está totalmente imerso. Então, para saber quanto vale o volume do fluido deslocado, basta a gente calcular o volume do corpo. Tranquilo? Estão entendendo isso aqui direitinho? Detalhe, no sistema internacional, as unidades, eu sempre gosto de explanar a questão das unidades, porque elas são fundamentais para que a gente possa resolver as questões sem nenhum problema. Vamos lá. No sistema internacional, a densidade deve estar em quilogramas por metros cúbicos. Além disso, a aceleração local da gravidade ela vai estar em metros por segundo ao quadrado. E o volume, V, volume do líquido deslocado, vai estar em metros cúbicos. Aqui vamos só fazer um comentário acerca dessa conversão de unidades, caso não apareça nas unidades do SI, certo? É comum nos exercícios aquela densidade ela aparecer em gramas por centímetro cúbico. É muito comum mesmo, grama por centímetro cúbico. E a questão é, como é que eu converto de grama por centímetro cúbico, se eu tiver numa situação grama por centímetro cúbico, como converter isso em quilograma por metro cúbico? Eu não vou fazer a demonstração dimensional aqui, mas basta você lembrar o seguinte, ó. Quando você for converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000 ou 10 à terceira. E o contrário, né? Caso eu quisesse converter de quilograma por metro cúbico para grama, bastava multiplicar por 10 a menos 3, ou seja, dividir por 1000. Entenderam isso aqui? Essa é a expressão matemática que iremos usar para calcular o empuxo de um corpo qualquer, tranquilo? Aqui, aproveitando o ensejo, essa densidade, ela também pode ser expressa matematicamente como sendo a razão entre a massa de um corpo e o seu volume. Em alguns problemas, nós iremos precisar dessa equação para determinarmos ou a massa, quando ele dá a densidade e dá o volume, ou para calcular o volume, quando ele disser a densidade, disser a massa, tranquilo? Então, essa é outra equaçãozinha que é importante que vocês saibam para resolver as questões de hidrostática. A equação do empuxo
e a equação da densidade. E a conversão entre grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Esses 3 pontos são fundamentais na resolução dos exercícios de hidrostática. Beleza? Agora, tomando por base o que eu acabei de falar, eu vou colocar a questão aqui para vocês. Vocês vão dar uma lida na questão, pausar o vídeo e tentar resolver a questão sozinhos. Em seguida, retornam para o vídeo para ver a resolução completa. Belezinha? Então, vamos à resolução da questão. Vamos fazer a leitura inicialmente, como sempre o fazemos, né? Uma prancha de isopor de densidade 0,20 grama por centímetro cúbico. Vamos retirar essa informação inicial aqui. Ele deu a densidade do isopor. Vou chamar isso de isopor. Isso vale 0,20, só que aí, galera, ele deu em gramas por centímetros cúbicos. Ora, a gente viu agora há pouco que, neste caso, temos que transformar em quilograma por metro cúbico, e para isso basta multiplicar por 10 elevado à terceira. Ou seja, basta que eu desloque a vírgula 3 casas para a direita de vocês. Fazendo isso, 1, 2, falta mais 1, eu ponho um zero. Portanto, isso vai dar 200 quilogramas por metro cúbico. Perfeito. E 10 centímetros de espessura, eu vou colocar essa espessura com E minúsculo. 10 centímetros, como a gente vai querer isso aqui no sistema internacional, basta que eu divida por 100 para transformar em metros, e isso me dá 0,1 metros. Um menino de massa, 50 kg, a massa do menino eu vou representar por um M maiúsculo, 50 kg. Já está no sistema internacional, maravilha! Equilibra-se de pé sobre uma prancha colocada numa piscina, de tal modo que a superfície superior da prancha fique aflorando a linha da água, ou seja, a superfície da prancha fica exatamente no mesmo nível da água. Continuando a leitura, adotando a densidade da água, vou chamar a densidade da água como DAG, densidade da água, mas veja, ele nos deu a densidade em grama por centímetro cúbico. Já vimos que basta que eu multiplique por 1000, portanto, isso aqui vai dar igual a 1000 quilograma por metro cúbico. E ainda mandou adotar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, galera, eis o comando da questão, ó. A área da base da prancha é em metros quadrados. Então, o que ele quer no problema é a área da base da prancha. Vou colocar aqui área A, que é o que ele quer, e vou interrogar. Eu vou ilustrar a situação através de um desenho, beleza? Então, aqui nós temos em azul aqui a superfície da água, essa de preto aqui seria o isopor de espessura E, né? E o garoto sobre essa prancha de isopor. Vamos representar as forças que atuam aqui na situação. Primeiro, na vertical para baixo, nós vamos ter o quê? O peso dessa prancha de isopor. Vou chamar de P do corpo, né? Nós vamos ter também o peso do garoto, né? Então, aqui o garoto exerce uma força-peso aqui para baixo. Eu vou chamar de PM, peso do menino. E em contrapartida, a água vai exercer uma força na vertical para cima, que nós chamamos de empuxo. Para que a prancha fique em equilíbrio, as forças que atuam para cima devem ter o mesmo modo que as forças que atuam para baixo. Portanto, eu posso escrever na condição de equilíbrio que o empuxo é igual às forças que atuam para baixo. Eu vou desaparecer aqui para a gente ter mais espaço. Então, matematicamente, eu escrevo que o empuxo é igual ao peso do menino mais o peso da prancha de isopor. Eu chamei de PC. Ora, força de empuxo, lembrando, é a densidade do líquido, que no caso é a água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do líquido deslocado. Peso do menino mais o peso da prancha nada mais é do que a massa do menino, que eu vou representar por um M maiúsculo, mais a massa da prancha, um M minúsculo, vezes a aceleração da gravidade. Observe que a gravidade é um fator comum nos dois membros, eu já posso eliminar aqui. Mas vamos fazer um parêntese aqui, porque eu não tenho nem a massa da prancha, nem o volume da prancha. Mas vocês lembram que na parte teórica eu falei que
A densidade de um corpo pode ser expressa como sendo a sua massa dividida pelo seu volume. E nesse caso, como a prancha está totalmente imersa, eu quero o volume do corpo. No problema, ele quer saber, galerinha, o que ele quer saber nesse problema? Ele quer saber quanto equivale essa areazinha aqui, ó, que eu vou pintar aqui de amarelo. Beleza, mas aí como é que eu calculo a massa aqui? Se eu faço o mesmo por extremos, fica então massa M igual. E a densidade? Bom, a densidade, desculpa, e o volume? Pessoal, o volume de um corpo é a área de sua base, nesse caso é um paralelepípedo reto retângulo, então é a área da base, que é o que nós queremos no problema, vezes a altura, que neste caso é a espessura da chapa. Substituindo então aqui a densidade do corpo vezes o volume. Aí o volume vai ser igual a área vezes a espessura. Eu vou substituir essa massa aqui, ó, e vamos ter a seguinte configuração. A densidade da água vezes o volume do líquido deslocado é o volume do corpo. Então, fica a área vezes a espessura. Isso aqui é igual à massa do menino, mais a massa do isopor, que é a densidade do corpo, vezes a área, vezes a espessura. Eu vou colocar essas duas expressões aqui no primeiro membro e vejam que a área é um fator comum. Eu vou colocar em evidência. Fica a área que multiplica densidade da água vezes a espessura, menos densidade do corpo vezes a espessura, e isso é igual à massa do menino. Ah, tá ficando interessante, Chicão. O que nós queremos é essa areazinha aqui, ó. Eu vou colocar até de azul. Vamos isolar isso aqui. Fica então a área igual a massa do menino. A espessura também é um fator comum, eu já coloquei em evidência. Ficou a densidade da água menos a densidade do corpo. Agora, galera, é só tirar a letra e botar número, porque eu tenho todos os dados aqui do lado, ó. Todos os dados necessários. Vamos fazer essa substituição aqui. Fica, portanto, a massa do menino é 50, a espessura 0,1, densidade da água é 1000, densidade do corpo é 200. E fazendo essa conta de bodega, fica então 50, 0,1, 1000 menos 200, é 800. Agora vamos, esse zero do 50, eu cancelo com o zero do 800, fica, portanto, só 80. 80 vezes 0,1 vai dar 8. E aqui em cima eu cortei um zero, ficou só 5, dividido por 8. Portanto, essa área vai dar aproximadamente, como eu quero com uma casa decimal, então isso aqui dá aproximadamente 0,6 metros quadrados. Eis aí a minha resposta final. Ora, galera, isso me daria aqui como opção correta o item B de bolo. B de bolo? E era isso que tínhamos para o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução, tenham entendido essa resolução e se gostarem e entenderam, deixa o like. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.